Olá, como vão todos vocês? Hoje eu vim aqui para falar para vocês sobre os frutos do Espírito Santo, que são 9. Como cultivar e colher os frutos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo tem me ensinado que tem coisas que a gente fica achando que vamos conquistar e conseguir através de oração. Mas tem coisas que não é somente através da oração. É através da relação com Ele, nos relacionarmos com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, diariamente. Porque os frutos do Espírito Santo, está falando de fruto, que são 9. Vamos já ler de uma vez? Em Gálatas 5:22 fala: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificarão a carne com as suas paixões e os seus desejos, e vão agir e andar de acordo com os 9 frutos do Espírito Santo. Eu vou falar de um que eu sempre peço para Deus, que é o domínio próprio. Eu muitas vezes peco por ausência do domínio próprio em mim. E é tanto pedir, tanto conversar com o Espírito Santo, que eu venho aprendendo que tem coisas que não adianta a gente orar. Não adianta. Não adianta só orar. Não vai acontecer, você não vai chegar no nível de receber mesmo e colher esse fruto. Então, para isso, vamos entender o fruto. O fruto do Espírito Santo é o fruto. Vamos pensar em um fruto mesmo real, uma laranja. Para você colher ela, você tem que ir lá e cultivar, tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar, tem que esperar o processo do tempo dela germinar ali. Antes dela sair o brotinho para fora da terra, ela está criando as raízes dela, se fortalecendo por debaixo da terra. Aí, enfim, sai o primeiro broto. Você tem que continuar regando, continuar cuidando, para depois ela crescer, criar as folhas, os troncos, e só então vir o fruto. E ainda assim o fruto, ele vem verde, ele precisa de amadurecer, para então você colher o fruto doce e se deliciar dos benefícios daquele fruto. Com o Espírito Santo não é diferente. Com os 9 frutos do Espírito Santo não é diferente. Foi o que ele me ensinou. E eu achava que só por eu pedir, Jesus me ajuda em oração, eu ia conseguir, mas não. É através de um relacionamento. É através de uma intimidade diária. É através de uma constância ali com Ele, no processo de amadurecimento, de aperfeiçoamento. Só então Ele vai gerar o fruto em mim. Porque pensa aí em toda a multidão dos seus afazeres, a multidão das vozes que estão ao seu redor, que você deseja fazer o seu devocional, tirar o seu momento com Deus 10 minutos por dia. E infelizmente, tanto eu quanto você, se você parar para avaliar, a gente está deixando de fazer o principal, a gente está negociando o inegociável, que é o primeiro momento com o Espírito Santo. A gente não deixa de se relacionar. Se você é casada como eu nunca deixo de me relacionar com meu marido, eu nunca deixo de me relacionar com meu filho, eu nunca deixo de me relacionar comigo mesmo, com as minhas prioridades, com a minha intimidade, com o cuidado do meu corpo. Sabe aquelas coisas que você precisa de fazer todo dia, senão seu dia não flui? Eu tenho as minhas coisas que eu preciso de fazer todo dia, senão parece que meu dia está perdido. Então eu já me programo para fazer. Então eu não deixo de me relacionar nem comigo mesmo. E aí vem as outras multidões, que é tempo em redes sociais, que é as pessoas do seu convívio, seja na sua escola, na sua faculdade, não sei quais são as multidões que estão ao seu redor falando, e que você não deixa de se relacionar. Você passa o tempo, percebe como que você está se comportando como eles, falando como eles, agindo como eles, aderindo às ideias dele, copiando as coisas dele, pedindo ajuda para eles, e eles estão te respondendo. Com Jesus é a mesma coisa. A gente precisa de se relacionar com Ele todos os dias, parar de negociar o inegociável, primeiro em mim, depois através de mim. Então, se eu quero ter o domínio próprio para eu parar de pecar, por agir por impulso, com ignorância, com raiva, com impaciência, com falta de amor com as pessoas ao meu redor, eu preciso de gerar esse fruto em mim para eu colher ele. E eu só vou colher esse fruto gerando, plantando, regando, colhendo, cuidando no dia a dia.
com o Espírito Santo em mim, me mostrando o que está errado, tirando o que não é dele, trazendo o que é dele, fazendo eu entender como que eu vou passar por esse processo, gerar esse processo, amadurecer nesse processo, renunciar àquilo que está ocupando o lugar desses frutos, para então eu colher. Então entenda, como cultivar e colher os frutos do Espírito Santo é exatamente como cultivar um fruto comum. É gerando no dia a dia, no relacionamento, no cultivo, regando. Se você abandonar, aquela plantinha ela vai secar e vai morrer. Mas se você for lá, a raiz ainda estiver lá e voltar a molhar e cultivar, ela vai começar a crescer de novo. E o fruto, uma hora você vai colher. Assim é com o Espírito Santo. Só então ele vai gerar para você, em você e depois através de você, os frutos do Espírito Santo. Obrigada por ter ficado até aqui. Curta, comente, compartilhe e não deixe de se inscrever nesse canal para ele crescer cada vez mais e poder levar porções diárias de Jesus para outras pessoas, assim como tem chegado até você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.